Boa noite a todos, eu sou o Eli Robert e está começando o 15º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós falaremos do empate do Palmeiras com o Cruzeiro, a maior virada da história da Libertadores e as prévias da 31ª e 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado aos que se inscreveram essa semana, a você que assistiu, deixou o like e não se inscreveu, se inscreva, compartilha com os palmeirenses e bora para mais um podcast. Vamos lá, Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras 0, Cruzeiro 0, jogo do domingo passado pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que foi muito comentado, muito tenso, principalmente visando o que poderia acontecer na partida contra a LDU, que com certeza vai ser o tema principal aqui desse podcast de hoje. Passa brevemente entre Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro foi uma partida que muito truncada. Para resumir, basicamente foi uma partida muito truncada. Não deu para analisar nada muito técnico, tático. A batalha tática foi até mais pro lado do Cruzeiro do que propriamente do Palmeiras. Porque pro lado do Palmeiras teve uma questão muito física, mental, de pressão, de ansiedade, tudo que envolvia o jogo contra a LDU. Isso aí era inevitável. O dilema que o Abel teve para escalar o time era tamanho que eu, particularmente, sem pressão, sem obrigação nenhuma de escalar, já tinha dificuldade de pensar esse time. Se poupava, se jogava com titular, se mesclava, o que fazia. Porque a partida contra o Cruzeiro era muito importante. Embora o Flamengo, com a derrota para o Fortaleza, deu um alívio para o Palmeiras, ainda assim era pressão para vencer. Até para poder ir mais tranquilo para a partida contra a LDU. E sobre a partida em si, o Palmeiras ameaçou o Cruzeiro até os 5 minutos do primeiro tempo. A leitura que eu tive foi essa. Dali pra frente o Cruzeiro dominou, no primeiro tempo principalmente, todas as ações do campo, do jogo, ofensivas e defensivas. O Cruzeiro tinha mais posse, o Cruzeiro rondava mais a área do Palmeiras, o Cruzeiro estava no campo do Palmeiras, roubava a bola muito mais rápido, todo o jogo ficou com o Cruzeiro. O Palmeiras ofensivamente foi inoperante, não conseguiu fazer nada. E isso foi um pouco condicionado até pelo árbitro. A diferença do árbitro da partida contra o Cruzeiro para a partida contra a LDU é gritante. Um apitou tudo e o outro não apitou nada. E como eu falei na partida contra o River Plate, 1000 vezes um árbitro que não apite nada do que um que apite tudo. Pelo simples fato do próprio futebol ficar mais jogado, um futebol ficar mais rápido, um futebol ficar mais gostoso de se assistir, não ficar aquele jogo preguiçoso. A partida contra o Cruzeiro acabou sendo preguiçosa de se assistir e até de se jogar, porque essa do árbitro ficar parando o jogo toda hora cansa os próprios jogadores, porque a hora que você pega o ritmo de colocar uma intensidade, pum, o juiz para. Fica muito complicado de jogar. Mas de maneira geral, no primeiro tempo, principalmente, o Cruzeiro foi muito melhor. O jogo em si já seria muito pegado e estava pegado, mas o tanto de falta que o juiz deu nos dois tempos, aí falando dos dois tempos, do jogo inteiro, sem necessidade, falta de jogo, falta de um jogo que vai ser pegado, um jogo normal, você tem que deixar rolar justamente para ter mais esse contato. E o juiz estava parando. Dificultou muito até pro próprio Cruzeiro, mas principalmente eu acho pro Palmeiras, que nesse caso específico do primeiro tempo buscava mais o contra-ataque. Já no segundo tempo o Palmeiras volta razoavelmente igual, sem muitas mudanças táticas, de postura também, pouca mudança. Coisas que a se pontuar aqui nesse segundo tempo é questão de posicionamento, de atitude, de marcação, que eu notei e venho notando. O Palmeiras tem muita demora para encostar no jogador adversário. Contra a LDU teve isso também em alguns momentos, mas graças a Deus não foi posto à tona. Mas contra o Cruzeiro foi, contra o Flamengo foi, no primeiro jogo contra a LDU foi.
Palmeiras demora muito para encostar no adversário, principalmente o volante ou os volantes e o zagueiro. Deixa muita liberdade para o jogador que está com a bola dominar, pensar se ele vai para frente, se ele vai girar, se ele vai tocar. Tem muita liberdade. Contra o Cruzeiro foi muito mais notável porque o Cruzeiro ficou muito com a bola. Então você viu o time do Palmeiras cercando o frango, cercando, mas com uma distância muito grande. Ou seja, nessa distância você não consegue dar um bote, você não consegue antecipar uma jogada, você não consegue consequentemente sair um contra-ataque, fica menos com a bola. O jogo do Palmeiras acabou sendo fraco muito por causa disso também. Então eu acho que isso é uma coisa que o Abel tem que corrigir, é a questão da marcação. Não é só por isso que o Palmeiras vinha tomando muitos gols, até porque contra o Cruzeiro nem tomou, mas um dos motivos que eu vi era esse. Então assim, é uma coisa a se corrigir sim, porque daqui pra frente é só decisão. São 8 rodadas, né? Que se tem ainda no Brasileirão, mais a final da Libertadores. Os 9 jogos, então, ou 10, né, com a Libertadores, jogos do ano. São os jogos do ano agora. Então, assim, não pode ter erros. Não se pode ter erros, tem que se corrigir. Principalmente pensando na final da Libertadores, que é o jogo. É o jogo, mas a gente vai falar ainda mais pra frente. Carlos Miguel, um ponto bom a se destacar. Salvou 3 gols. Defendeu 3 bolas ali que a da falta, do outro lance da finalização, não lembro de quem, no final do Caio Jorge. Salvou o Palmeiras 3 vezes. Então assim, já deu aquela confiança, já não tomou gol e veio mais confiante para a partida contra a LDU, deu para notar. Embora não tenha precisado usar dessa confiança, mas deu para notar que ele estava mais confiante. Isso foi muito, muito bom, ponto positivo. Ele é o goleiro para isso mesmo, para defender esse tipo de bola. Um goleiro com 2,4 metros, acho que é a altura dele, é para esse tipo de lance. Alan, nesse jogo foi um protótipo do que poderia ser, do que viria a ser a partida contra a LDU. Eles é o único que tenta jogada individual no Palmeiras, e na partida contra o Cruzeiro foi o que deu um pouquinho de esperança ainda de sair alguma coisa naquele jogo. Foi muito bem o Alan, e mereceu a vaga de titular na partida contra a LDU. Vou destacar aqui a coletiva do Abel nessa partida contra o Cruzeiro. Ele fez um papel, para mim, talvez uma das melhores coletivas dele, tendo em vista que futebol brasileiro, imprensa brasileira, as coletivas não são para falar de futebol. Não se fala de futebol, não se fala de campo, bola, não se fala disso. Pouquíssimas vezes vai se falar. O que querem buscar na coletiva é simplesmente polêmicas, baratas, vazias e que não leva a nada. Isso já está aprovado por A mais B. O próprio Abel disse que é um personagem na coletiva e o motivo real é esse. Então, assim, ele levantou uma questão muito importante. Não só das 2 frases, que falar que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, e foi. Falar que seria uma noite mágica, e foi. Mas a leveza que ele trouxe para a coletiva. Ele trouxe uma leveza para a coletiva que normalmente ele não traz. Inclusive, quando eu fui ver a coletiva assistindo ao vivo, eu fiquei naquela apreensão de entender qual seria a postura dele. Tendo em vista que eu já entendo isso, já claro que ele é um personagem, qual personagem ele adotaria? Qual postura ele adotaria para levar tanto para os jogadores quanto para a torcida a partida contra a LDU? E ele ele foi no mais alto nível de entendimento do que é o futebol brasileiro, principalmente do que é o Palmeiras, do que a gente precisava, tanto nós torcida quanto os jogadores. Ele levantou o time e a torcida para a partida contra a LDU. Não só com essas frases, mas como eu falei, com a leveza na coletiva. Ele passou uma tranquilidade que... Eu acho que agora voltou. Ele passou uma tranquilidade que meio que deu a esperança que os torcedores alguns torcedores, ou todos, já tinham, que a esperança é verde e ela nunca morre. Mas com essa leveza que ele trouxe para a coletiva, ele acabou trazendo ainda mais, porque, pelo menos no meu inconsciente, ficou aquela questão de ele de fato sabe o que ele está fazendo e ele de fato vai fazer algo diferente e vai amassar a LDU. Se vai passar ou não, aí é questão do jogo, de detalhes. Mas
deu essa esperança de você querer até ir pro estádio, de ver, de presenciar. Eu tentei, mas quando eu fui ver já era tarde, ingressos já estavam esgotados já há uma semana antes. Papel fundamental na coletiva. O Abel foi perfeito. E eu vi gente criticando, cara, gente que assiste, infelizmente, são pessoas que às vezes eu fico incrédulo com determinadas opiniões dessas pessoas. Às vezes é porque fala muito de determinado assunto, vive muito aquilo, acaba falando besteira. Eu acredito que seja isso. Teve pessoas que criticaram o Abel nessa coletiva por falta de resposta sobre o campo, sobre futebol, sobre bola. Cara, na coletiva não tem pergunta sobre campo, não tem pergunta sobre bola. Ele já falou que é um personagem e ele não vai falar as questões do time, porque simplesmente não há pergunta sobre o time, não há pergunta sobre táticas. Raramente quando tem, às vezes ele responde quando tá de bom humor ou quando ele quer, às vezes não. Então assim, não tem como criticar ele mais a respeito disso. Tem que criticar apenas sobre o campo. O que o jogo contra o Cruzeiro disse? Na minha opinião, que o Palmeiras não conseguiu jogar devido cansaço, ansiedade, pressão, tudo isso ao mesmo tempo. Na minha opinião foi isso. Pegou um time forte, que querendo ou não ainda briga pelo título, com uma semana de descanso se preparando apenas para aquela partida. Palmeiras vem vindo de uma maratona absurda. São profissionais, tem não sei o que de estrutura, mas são seres humanos ainda do mesmo jeito. Então assim, querendo ou não, você tem que saber colocar na balança determinados pesos e saber balancear esse tipo de coisa. Então, tendo em vista tudo isso, eu acho que certas pessoas acabaram não entendendo muito o que o Abel quis trazer para a coletiva, mas graças a Deus a maioria entendeu. E eu estava nessa maioria que entendeu, e já, como eu já tinha falado com o pessoal, que desde a quinta-feira à noite, quando acabou o jogo, eu já sabia que o Palmeiras iria virar. Já sabia. Simplesmente pelo fato de saber da esperança em si, mas também do futebol, do time da LDU que eu falei que era fraco, e o que o Abel trouxe depois, logo nessa coletiva, já me deu mais esperança ainda. Mas é o que a gente vai estar falando agora nessa parte do podcast aqui, Palmeiras e LDU. O jogo da Libertadores, a virada da história da Libertadores, que aconteceu no Allianz Parque na quinta-feira, de fato, a noite mágica que o Abel prometeu, que na verdade ele nem prometeu, falaram que ele prometeu, mas ele, na verdade ele não prometeu. Ele disse que estava esperando uma noite mágica, não sei se foi exatamente com essas palavras. Mas vamos lá. O que foi esse Palmeiras e LDU? O próprio Abel definiu que foi decidido na tática e no mental. Eu acho que foi até mais mental do que tática. A postura que o Palmeiras adotou desde o início do jogo, independente da tática que tivesse escolhido o Abel, dos jogadores, aquela pressão que o Palmeiras adotou do início ao fim do jogo faria com que o Palmeiras fizesse os gols da mesma maneira, independente da formação. Mas a formação que ele entrou foi ousada, mesmo com 3 zagueiros foi ousada, porque ele não jogou com um lateral direito, e o Piquerez, ainda que voltou um pouco mais, mas ele voltou mais para fazer uma saída de jogo propriamente do que justamente para marcar. A LDU não ofereceu perigo algum para o Palmeiras. O Palmeiras sufocou a LDU o jogo inteiro. Foi uma das poucas partidas que eu vi o Palmeiras fazer isso, ou quase nenhuma eu vi. Pra falar bem a verdade, eu acho que foi a única que eu vi. Definitivamente o jogo inteiro, os 90 minutos, o Palmeiras ficou em cima e não deu trégua pra LDU. As pouquíssimas vezes, 2 ou 3 vezes que a LDU saiu o jogo inteiro e conseguiu chegar na área do Palmeiras, um cabeceio do Carlos Miguel defendendo no primeiro tempo, um chute desviado ali, que foi um cruzamento que desviou, o Carlos Miguel pegou, algo do tipo. Foi zero, chance zero de gol ali, chance zero. LDU em menos jogadores na área do Palmeiras, no campo do Palmeiras, o Palmeiras com controle defensivo, controle da posse, controle ofensivo, todas as ações. E muitas chances de gol, criando chances de gol, com o Flaco Lopes, Vitor Roque, os dois se aproximando, tentando jogadas. O diferencial do Palmeiras, que foi o Alan, foi o melhor em campo, foi assim, disparado o melhor. Como eu falei agora sobre o Alan contra o Cruzeiro, ele cavou a vaga de titular dele ali. Claro, jogo atrás de jogo ele vem jogando bem, mas a partida contra o Cruzeiro ficou mais assim, mais nítido que não, ele tem que ser titular, independente da formação que o Abel adotasse. E o Abel adotou uma formação que privilegiou até inclusive ele, porque colocou ele como um meia-direita, não colocou ele como um ala.
o Alan ficou na beirada, mas como um meia-direita. Ele ficou ali fazendo as jogadas. Ele não voltou para marcar, como eu falei. A LDU não ofereceu perigo, mas porque o Palmeiras não deixou. O Palmeiras sufocou. O Palmeiras fez pressão lá em cima o jogo inteiro. E a LDU tocava a bola para fora. Como eu falei, erros técnicos. Falei no podcast passado. A LDU apresentou erros técnicos gravíssimos de passe. Erros bizonhos. De um time muito fraco. De um time que não tem capacidade para ser semifinalista de Libertadores. É porque o Botafogo e o São Paulo foram completamente covardes. E o São Paulo foi mais fraco do que covarde, na verdade. Mas o Botafogo foi covarde. Na altitude e no Newton Santos de fazer 1-0 só. Então, assim, é um time muito fraco. E o Palmeiras muito mais forte. Então, assim, a dificuldade que o Palmeiras enfrentou nessa partida foi apenas mental. De fazer um gol atrás do outro e manter a calma. Essa foi a maior dificuldade. Tecnicamente, taticamente, tudo, o Palmeiras foi muito melhor. Como eu falei, o Alan, o melhor da partida, cavou a vaga titular dele, inclusive, para a temporada completa. Tanto o Maurício quanto o Rafael Veiga não apresentaram futebol para jogar nessa meia direita ainda. Futebol consistente, regular, futebol intenso, com regularidade. Não mostrou. Então o Alan pra mim é titular daí pra frente. Imaginando que ele vai manter esse 4-4-2, que esse 3-5-2 aí ele não vai manter pro resto da temporada. Só talvez em circunstâncias adversas. Aí ele vai mexer nesse time. Vai colocar esse 3-5-2 novamente. Até porque esse 3-5-2, o Andrés Pereira, nesse jogo, foi um puta de um destaque. Ele foi um organizador móvel. Como pra quem joga futebol manager sabe, organizador móvel ali naquela posição. Ele sozinho, inclusive, dando combativo pra caramba, chegando na primeira bola, chegando na segunda, conseguindo acompanhar, às vezes a LDU, o jogador que passava do meio de campo, ele conseguia dar o primeiro combate. Muito intensa a partida inteira. O Andrés Pereira também jogou muita bola. Se não fosse o Alan, talvez ele tivesse sido o melhor da partida, inclusive. E essa formação, como eu falei, nesse 3-5-2, ele acabou fazendo o quê? É um 3-5-2 bem móvel, então é mais por povoação que eu denomino esse 5 do meio, porque o Alan, como eu falei, não foi um ala, o Piquerez quase não foi um ala também, o André estava mais atrás como organizador, mas na frente você tinha Sousa, você tinha o Maurício, na frente, ainda mais à frente, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Então assim, é mais o 3 e o 2, o 5 ficou meio bagunçado, organizado, né? E falando agora de um ponto que para mim foi fundamental, foi a arbitragem. O árbitro ajudou o Palmeiras nessa partida, foi um absurdo. O que a gente imaginava que poderia ser talvez a maior dificuldade, e seria de fato a maior dificuldade no jogo da volta, seria a arbitragem. E não foi, de maneira alguma. Claro, teve erros, mas assim, todo jogo tem erro. E os erros que o árbitro teve contra o Palmeiras e também contra a LDU foi de deixar o jogo correr demais. Alguns momentos. E teve aquele momento que ele fez uma cerinha de fato ali para a LDU, mas assim, se você colocar isso em pauta também como se fosse algo fundamental, o juiz estava querendo ajudar a LDU. Foi um lance. Aquelas do goleiro lá, nenhum juiz dá. Não adianta falar que o juiz vai dar amarelo no primeiro lance. Todo mundo sabe que é cera, todo mundo sabe que o goleiro vai fazer, principalmente, mas ninguém dá amarelo. Não tem como você cobrar esse juiz especificamente, que fez uma boa arbitragem, uma puta arbitragem, que privilegiou o futebol, deixou o jogo correr, os dois times estavam batendo, vezes chegava atrasado, vezes pegava na bola, vezes o jogador fazia uma simulação, fazia uma cena absurda, como se dos dois times, e o juiz não dava nada. Como eu falei, repito, 1000 vezes um árbitro que apite dessa maneira, ou melhor, que não apite, do que um que apite toda hora. Um privilegia o futebol, outro privilegia ele mesmo, que vai estar toda hora se aparecendo na câmera, se aparecendo na transmissão. Então, pra mim é uma coisa fundamental. Foi fundamental a arbitragem. Uma arbitragem que eu não vou dizer... Eu vou dizer perfeita apenas pelos moldes sul-americanos, né? Mas foi uma arbitragem muito boa. Muito boa. Ele acertou, 90% dos lances. Não dá pra negar. O pênalti do Flaco Lopes não foi. Lances capitais. Acertou os lances capitais. Deu o pênalti do Alan. Ele deu o pênalti, ele não foi no VAR. Acertou os lances capitais, e os lances que poderiam acabar se tornando capitais durante a partida não se tornaram justamente porque ele não apitou. Se ele tivesse picado o jogo, a gente estaria falando hoje o quê? O Palmeiras não conseguiu ter desempenho, não conseguiu jogar porque só teve 45 minutos de bola rolando.
Mas nesse jogo contra a LDU eu não cheguei a ver os números, mas com certeza não teve menos de 60 minutos de bola rolando. Contra o Cruzeiro foram 40. A diferença. Você assistindo o jogo, você já consegue notar a diferença. Só por assistir, não precisa nem pegar os dados, os números exatos. Então, graças a Deus, o juiz deixou o jogo rolar e foi bom para o Palmeiras. Falando de segundo tempo, claro, o Palmeiras fez 2-0 no primeiro tempo, todo mundo já sabe. No segundo tempo, a LDU passou a marcar em bloco médio. Ou seja, a LDU estava marcando no bloco muito baixo e facilitava a pressão do Palmeiras. Por quê? A qualidade do Palmeiras é muito maior, ímpeto do Palmeiras era muito maior. Então, a estratégia que o Thiago Nunes até falou na coletiva que não era essa a estratégia, mas os jogadores acabaram aceitando a pressão do Palmeiras. Mas no segundo tempo eles voltaram com esse bloco médio. Dificultou para o Palmeiras criar mais chances de gol, dificultou sim, mas até os 65 minutos ali, né, mais ou menos com uns 20 minutos do segundo tempo, com o Palmeiras tendo dificuldade em criar, justamente porque a LDU criou dificuldade ao Palmeiras, tendo mais chances de contra-ataque. Quando ela aposta no bloco médio, fazer uma marcação com mais possibilidade de contra-atacar, ainda que deixe a defesa mais exposta, mas é aquela história do Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, onde não se pode tirar os melhores jogadores porque o adversário cresce. Se você adota uma postura covarde, uma postura muito defensiva, o adversário vai estar em cima de você toda hora. E aí com torcida, com ímpeto, com vontade, com time melhor, é natural que você vai tomar gol. Só se você tiver num dia muito de sorte ou o adversário um dia muito azarado. Caso contrário, você vai tomar gol. E foi o que aconteceu. Mas ainda que nesse segundo tempo a LDU ameaçou contra-atacar e foi aí que criou essa dificuldade ao Palmeiras, o Palmeiras ainda conseguiu fazer os gols. Porque quando o Rafael Veiga entrou, a dinâmica que ele deu ao jogo não foi muito diferente da do Maurício, mas foi mais em relação a coração, a vontade. Chegou já batendo aquela falta e aí pro Palmeiras voltou a dar aquela crescida. Eu vi que o time estava começando a ficar meio amuado, ele entrou, começou a dar aquela crescida, a torcida voltou, ficou mais forte ainda, 3-0, gol dele. Na jogada que começa com ele, no lançamento do Vitor Roque, ele chega para finalizar, fazendo exatamente a característica principal dele, que é de meia atacante. Jogadas rápidas e de finalização rápida, entrada dentro da área. É isso que é a característica dele. Por isso, inclusive, que eu falo que ele tem que ser o reserva do Flaco Lopes nesse momento, porque ele é o cara para jogar próximo da área, rodeando ali, fazendo jogadas de 1-2, tabela, porque ele tem a visão de um meia, ele tem a qualidade de meia, como o Flaco Lopes tem, tá mostrando que tem, e também tem de finalização muito grande, muito forte. Então ele tem que ser ali, jogar ali. Esse jogo inclusive provou isso. E depois o Rafael Veiga vai e faz o segundo de pênalti com a puta jogada do Alan. Como eu já destaquei o Alan aqui, não vou repetir. Foi o melhor jogador em campo. E o Rafael Veiga fez o segundo gol, decidiu mais uma vez um mata-mata pro Palmeiras, um jogo grande pro Palmeiras. O Rafael Veiga deve ser muito realizado de fato, que ele é o cara que é palmeirense desde pequeno, consegue ter uma história gigante no Palmeiras, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Para quem não admite ou não entende isso, talvez só entenda quando o jogador aposenta e aí fica aparecendo na mídia, se gabando de muitas coisas, aí o cara passa, não, de fato esse cara fez muita história. Cara, o Rafael Veiga já tem quase 10 anos de Palmeiras, são mais de 300 jogos de Palmeiras, são mais de 100 gols pelo Palmeiras, há várias assistências também, quase 100 assistências, gols em clássicos a rodo, gols em finais, jogador mais decisivo da história do Palmeiras em finais, em mata-mata de modo geral. Assim, é absurdo os números dele. Tecnicamente ele não chega nem aos pés do Valdívia, não chega, cara, mas historicamente ele é o cara do time. Ele é o cara que você coloca como um dos maiores da história. É inevitável. E espero que se consolide ainda mais nesse final de temporada. Seria mágico, como disse o Abel Ferreira. No final das contas, o resumo que eu coloco aqui é que o Palmeiras mereceu e muito a classificação. Um time que é melhor e foi melhor nas duas partidas, levando em consideração os 4 tempos. Os 4 tempos. Como diz o Fernando Diniz, no jogo da ida a gente perdeu um tempo e empatou o outro, né? O da volta a gente ganhou os 2 tempos. Então a gente mereceu a classificação. Eu queria dar um destaque aqui para a torcida do Palmeiras, torcida aí, toda a torcida, todos os torcedores que foram ao estádio e o ambiente que eles criaram.
Como eu falei sobre a coletiva do Abel, o que ele conseguiu trazer de confiança, de entendimento para a partida, os torcedores que foram ao estádio conseguiram captar aquilo muito bem. E foi fundamental. O Abel proporcionou essa... Não o Abel proporcionou. Pode ser, o Abel, junto com o time, claro, proporcionou o maior ambiente, a maior atmosfera da história do Allianz Parque, visto pela televisão. E por quem estava lá, todos que estavam lá disseram a mesma coisa, que nunca haviam visto algo igual, próximo disso. Torcida comum, torcida organizada, todos juntos do início ao fim, sem interrupções, inclusive no intervalo. Foi uma puta atmosfera de você conseguir acompanhar. Graças a Deus a ESPN não fica com putaria de baixar som ambiente, de deixar a voz do narrador mais alta do que um som ambiente, que deixa o jogo chato de se assistir. O ambiente do jogo é o estádio, então se você tira o som do estádio, você tira 90% do que está acontecendo durante o jogo. E a ESPN conseguiu demonstrar, passar isso muito pro torcedor, e eu gosto muito de assistir jogo com o som do ambiente do estádio, independente se é torcedor do Palmeiras ou não. O jogo fica muito mais legal de se assistir, dá vontade de aumentar o volume, é outra coisa. É outra coisa. E o curioso disso tudo é o quê? O ingresso mais barato era R$200 no Gol Norte. Como eu já falei em num outro podcast sobre o estádio, sobre sócio torcedor, ninguém compra o ingresso de 200. Ficou restrito aos sócios. Mas o ingresso era 200, 300, 400. Tava nessa faixa. Ou seja, em tese, só os playboys foram, né? Mas, como eu falei, só os sócios foram. Só os mesmos torcedores que vão em todos os jogos foi ao estádio. Por que esses mesmos torcedores não criam essa mesma atmosfera nas outras partidas? Claro, existe partida e partidas. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto na terceira rodada do Campeonato Paulista não vai ter a mesma atmosfera. Isso é óbvio. Mas nada impede de você ir pro estádio, ficar de pé e cantar com a organizada puxar o som, ou puxar a música e você acompanhar. Nada impede. Por que eles não fazem isso? Então, assim, quinta-feira foi a prova cabal de que a questão do ingresso não quer dizer nada. Porque voz todo mundo tem. Se o cara não for mudo, ele consegue cantar. Ele consegue acompanhar a torcida, ele consegue fazer o estádio ter essa atmosfera. Então, a questão não é o ingresso, a questão é cultural, de fato. O que se acontece na Argentina é totalmente diferente, é totalmente cultural. Todos os torcedores sabem todas as músicas. Aqui ainda se sabe, o torcedor comum acompanha todas as músicas. A diferença é que ele não tem a vontade em cantar, ele não tem a vontade em assistir o jogo de pé. Isso que é o diferencial. Mas nessa partida, Gol Norte, Gol Sul, setores Norte, Sul, Leste, Oeste, superior ou inferior, todos de pé durante todo o jogo. Então, assim, é diferente você acompanhar, você assistir um jogo dessa maneira. É totalmente diferente. Você olhar pro lado, não tem nenhum fresco sentado do seu lado ou atrás pedindo pra você sentar que ele não tá enxergando o jogo. É totalmente diferente. A mancha puxar a música e a torcida já vir junto. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, parabéns para os que foram e que sirva de exemplo. Não só para essa temporada que já está no final e consequentemente será dessa maneira daqui para o final, porque são jogos decisivos, mas que sirva de exemplo para ser de fato uma cultura de arquibancada para os que vão, já que é restrito a 100 mil torcedores que devem ir para os jogos do Allianz Parque, dos jogos do Palmeiras, 100 mil, 120, ficam se revezando entre eles e às vezes consegue quando sobra ingresso um ou outro, que sirva de exemplo para esses, que eles façam isso todo jogo. Fiquem de pé, assistam o jogo de pé, assistam, não só assistam, mas torçam. Porque assistir, você assiste na televisão. Porque ninguém vai ficar na televisão cantando música, ninguém é tonto de ficar fazendo nesse nível. Mas durante o jogo, você já pagou o ingresso, não é teatro, é um estádio de futebol. É para você soltar todas as suas emoções, energias positivas, de preferência, ali. Porque quando você vai ao estádio, muitas vezes um jogo comum, um jogo fraco, ou até um jogo grande que não é exatamente esse, semifinal de Libertadores, o time precisando reverter o resultado, o cara não levanta o tom pra cantar o hino. Não levanta o tom de voz, ele até canta, mas não levanta o tom de voz pra cantar o hino. Mas se o jogador com 5 minutos de jogo do Palmeiras errar um passe, o cara já tá... ele esgoela pra xingar.
O juiz apitou uma falta contrária, que ele nem sabe se foi ou não foi, mas ele só achou que não foi. Ele se esgoela pra xingar o juiz. Ei, juiz, vai tomar no cu. Mas pra cantar as músicas da torcida, pra cantar, pra apoiar o time, ele não se esgoela. Isso que eu acho mais impressionante. Ou seja, não é uma cultura desorganizada que se existe no futebol brasileiro. São todas as torcidas. Nenhuma torcida no Brasil, nenhuma, tem uma cultura de arquibancada como se tem na Argentina. Umas cantam mais do que as outras. Mas, de modo geral, não tem nem comparação com o que se há na Argentina. Agora, se o que aconteceu no Allianz Parque na quinta-feira se tornar a média, aí sim. Aí a gente começa a pensar que está se criando essa cultura. Que pra mim é positivo em todos os aspectos. Todos os aspectos. Encerrando aqui essa parte de Libertadores. A final da Libertadores agora é Palmeiras e Flamengo. O Flamengo sofreu para ganhar do Racing, mas conseguiu arrancar um empatezinho lá e passou para a final. O Palmeiras vai pegar o Flamengo no dia 29 lá no Peru. Provavelmente será no Peru mesmo. Ninguém comentou mais nada sobre a mudança de data. Os times já estão alinhados, as torcidas estão alinhadas também, já fazendo vaquinha, preparando vaquinha para fazer para o jogo para as caravanas, para o pessoal ir. E quem puder ajudar é bom pra caramba, porque você vai ver como foi na Copa do Mundo. A torcida do Palmeiras foi destaque junto com a torcida do Boca, tanto pela quantidade quanto pela festa, pela voz. Então a final vai ser mais uma prova de que a nossa torcida é diferente de todas no futebol, do futebol brasileiro. E mais uma vez bater nos caras no campo e na arquibancada. Bater no sentido futebolístico da coisa, claro. Vamos aqui para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro acabou de vencer o Vitória por 3-1. O Flamengo, no momento que eu estiver soltando esse podcast aqui, provavelmente vai estar jogando contra o Sport, que o jogo é hoje às 21 horas, e amanhã jogamos contra o Juventude na Serra Gaúcha às 18h30. Jogo complicado para o Palmeiras devido a tudo isso que aconteceu, essa atmosfera maluca, os caras podem estar de ressacas, e é mais uma prova que se os jogadores entrarem muito concentrados e vencer a partida bem, que é o natural, seria natural se tivesse uma semana de preparo, mas não teve. Então, se acontecer, é porque esses caras estão muito focados e vai dar mais uma segurança a mais para essa temporada, para esse restinho de temporada aqui, que é muito decisivo. E a rodada 32, que acontece no meio de semana, a gente vai estar debatendo essas duas próximas rodadas no podcast que vem, do sábado que vem. Acontece quarta-feira às 20, Grêmio e Cruzeiro, ainda é destaque Cruzeiro, daqui a pouco até o Mirassol vira destaque aqui para se colocar na briga pelo título. Grêmio e Cruzeiro, quarta às 20 horas, São Paulo e Flamengo, quarta às 21h30 e Palmeiras e Santos, quinta às 21h30. Mais uma vez o Palmeiras vai jogar por último na rodada, já sabendo do resultado. Pode ser positivo como pode ser negativo. De modo geral, se o Palmeiras vencer, é positivo de qualquer jeito. É uma rodada a menos com o Palmeiras na liderança. Então, restam 9 jogos, né? 8 jogos contando com essa rodada da 31ª para o Palmeiras. São 8 jogos que o Palmeiras pode vencer, os 8 ser campeão. Só dependemos de nós mesmos. E depois tem um da Libertadores, que na verdade não é depois, né? É pro final do campeonato, ainda depois da Libertadores tem mais jogos, né? Então não tem descanso. Tá certo? Vamos encerrar aqui o podcast de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com os palmeirenses. E vamos para mais uma semana de futebol. E sábado, novamente, acredito que sim, consiga postar às 19 horas. Estaremos de volta. Um abraço e valeu.